Olá, meu amigo! Eu vim compartilhar com vocês alguns segredos que são essenciais. Você que fala em público, se comunica, talvez sendo vendedor, trabalhando no marketing multinível, você que trabalha como gerente, líder de um departamento, você que é um líder religioso, você que é alguém que precisa se comunicar para conquistar aquilo que precisa. Aliás, todas as pessoas precisam da comunicação. Eu desconheço algum ou um ser humano que não precisa se comunicar. Até os animais se comunicam, os insetos se comunicam. Eu estudei em uma ocasião um livro sobre as abelhas e eu fiquei maravilhado em saber como as abelhas trabalham. Elas têm uma comunicação muito forte e eficiente. E dentro da comunicação existem técnicas, ferramentas, exatamente. As ferramentas de um pedreiro são todas visíveis. As ferramentas de um dentista também são todas visíveis. Como a comunicação, ela é visível e invisível, muitas ferramentas que o comunicador usa são invisíveis, mas elas se manifestam através dos gestos. E durante o processo da comunicação, elas vão se manifestando também. A primeira técnica que eu quero compartilhar com vocês é que um orador precisa demonstrar conhecimento para a sua plateia. A partir do momento que o orador tem a oportunidade de se comunicar com as pessoas, conhecimento é essencial. Deixa as pessoas perceberem que você domina o argumento e que, se for contra-argumentado, você tem respostas. Deixa as pessoas perceberem que você entende do assunto. Você entende a geografia do assunto, a economia do assunto, a cultura do assunto, você entende a cronologia do assunto, você domina a sociologia, filosofia, toda a ideologia daquilo que você está falando. As pessoas precisam saberem que o orador que está falando com elas é alguém preparado para fazer o que de fato está fazendo. A segunda dica, sabendo de tudo que você sabe e tendo todo o conhecimento que tem, procure ter humildade. Não se coloque acima da plateia. Não ignore a plateia. Não queira demonstrar para a plateia que você é o cara, que você é a mulher que entende de tudo, que domina tudo. E aquele perfil e aquele padrão que você já sabe. A falta de humildade, ela é demonstrada de muitas maneiras. Eu tenho um amigo que uma vez me disse algo que eu nunca mais vou esquecer. Ele me disse que muitas fraquezas que as pessoas têm podem serem disfarçadas ou elas conseguem disfarçarem. Agora, a fraqueza que ninguém consegue disfarçar é a falta da humildade. Segundo ele, se você olhar para alguém que não é humilde, você já detecta. E se você se assentar com esta pessoa, em fração de segundos, você já consegue detectar que esta pessoa não tem humildade. Humildade é você reconhecer quem você é e reconhecer quem o outro é. Humildade é você não se colocar acima das outras pessoas e também não se colocar abaixo das outras pessoas. Humildade é você saber valorizar quem está com você, sem tirar o seu próprio valor. Humildade é fantástica. A humildade faz toda a diferença. A terceira dica e terceira técnica e estratégia para você que quer falar em público. Quando você iniciar o assunto, fica dentro do assunto. Eu vou te contar, na igreja existem pregações constantemente. Observa que as igrejas onde reúne menos pessoas são as igrejas onde os pregadores não ficam dentro do assunto.
Eles começam um assunto, vão para outro assunto, vão para outro assunto, não terminam o assunto anterior e muda para outro assunto e assim faz uma salada e uma bagunça na mente do seu auditório. Essas igrejas não vão crescerem, porque não há um sentido naquilo que o pregador está falando. Observa que um líder de departamento, quando ele não consegue ficar dentro de um assunto, digamos que ele começou a fazer a reunião na empresa para tratar das vendas que não estão boas. Daqui a pouco, ao invés de falar das vendas, ele começa a falar do prédio da empresa. Da estrutura do prédio, dos ferros, ele começa a falar do concreto. Aí, daqui a pouco, ele fala da sua vida pessoal, coloca a história de uma ex-namorada, a história de um ex-namorado, talvez essa líder assim coloque, você vai perceber que não tem um foco no assunto. Se você como líder ou como orador começou falando de venda, você no meio continue falando de venda e no final termine falando de venda. E quando agradecer, agradeça aos vendedores. Se o assunto foi metas, que o início seja meta, o meio seja meta e o final continue falando sobre meta. Quarta dica e quarta técnica que é formidável e poderosa. Honre o seu auditório. Honre. Não tem um auditório? As pessoas que estão diante de você? Faça com que essas pessoas se sintam honradas. O que é honrar alguém? É valorizar. O que é honrar? É demonstrar para esta pessoa o quanto você a estima, o quanto ela é importante para você, o quanto ela pertence à sua história, o quanto essa pessoa é agradável. Se você tiver essas técnicas e essas habilidades, eu garanto que você será um orador extraordinário. Se você quiser aprender mais sobre isso, eu lancei esse curso. Aqui tem uma apostila. Junto com a apostila, eu ainda trago para você mais 2 DVDs. Ligue e adquira o seu. Tudo de bom, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família.